paciente, sempre bom, não traz inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos grandes são. Firmado nisso estou, Deus é amor. Meu ar pra respirar vem da vida que Ele dá. E se não mais viver, minha esperança durará. Da noite até o dia chama os seus ao lar. Seu justo e grande amor é pra sempre. Paciente, sempre bom, não traz inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos grandes são. Firmado nisso estou, Deus é amor. Deus é amor. É o poderoso Deus, Elohim, nosso Criador, Rei dos exércitos, o Senhor, digno de louvor. Seu trono alto está, todo ser o confessará. Brilhando como o sol, Ele vem pra nos resgatar. É o poderoso Deus, Elohim, nosso Criador, Rei dos exércitos, o Senhor, digno de louvor. Seu trono alto está, todo ser o confessará. Brilhando como o sol, Ele vem pra nos resgatar. Paciente, sempre bom, não traz inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos grandes são. Firmado nisso estou, Deus é amor. Paciente, sempre bom, não traz inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos grandes são. Firmado nisso estou, Deus é amor.
E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Summer Nights, esse momento tão aguardado, tão especial do ano, que é o verão, e a gente se encontra nas sextas-feiras. Bom, ano novo, vida nova, será mesmo? 2021? Será que vai ser tão diferente de 2020? Eu não sei. Eu sei que eu tenho muitos projetos para esse ano e eu acho que eu também não sou muito diferente de vocês. Eu imagino que cada um de nós tem um certo desenho mental de como que vai ser esse próximo ano. Até porque a gente também tem certas expectativas sobre esse ano que vão bem além daquilo que foi no ano de 2020, que demandou tanto da gente. Mas o fato é que eu me peguei pensando muito nesses últimos dias sobre esses projetos, justamente sobre essas tarefas que tanto eu vou me envolver. Eu tenho muitas coisas, de fato, esse ano. E sabe que, sobre todas elas, é de fato importante essa organização, isso ajuda a organizar a vida, sobre estabelecer prioridades, isso tudo é muito interessante, tudo muito importante. Mas o que eu fiquei pensando mesmo é sobre algo que pode ir além disso, além de projetos, além de tarefas. Eu passei a me perguntar sobre onde está, de fato, o meu coração em tudo isso que eu vou fazer. Como será que Deus quer que o meu coração esteja esse ano? Que valores eu vou priorizar esse ano? O que vai nortear cada atitude que eu tiver? Sabe, algo que realmente vai muito além das tarefas em específico. E eu acho que a grande pergunta que todo mundo, eu imagino, que se faz logo no início de cada ano é: qual será a vontade de Deus para a minha vida nesse ano que se segue? Bom, sobre todas essas perguntas, eu não tenho todas as respostas, mas alguma coisa eu já andei pensando e é sobre isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. Sabe, faz pouco tempo que me caiu a ficha de verdade de que para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente antes precisa conhecer quem Ele é. Isso é meio óbvio até, né? Isso acontece com as nossas relações em geral. Normalmente, para tu saber o que uma pessoa gosta, qual é o gosto dela, que vontade ela tem, enfim. Normalmente isso demanda um certo conhecimento prévio e que vem com o tempo. E com Deus isso não é muito diferente. E sabe que eu fiquei tão encucada com isso que eu fiquei me perguntando: o quanto será que eu conheço de Deus? Não sei se tu já fez essa pergunta, mas até abrindo um parênteses aqui para vocês, teve um certo dia que eu estava com a minha família e eu estava pensando muito sobre essas coisas e eu fiz justamente essa pergunta para eles, para quem estava ali comigo. Eu disse: de 1 a 10, o quanto vocês diriam que conhecem a Deus? E, na verdade, essas respostas foram bem surpreendentes, de certo modo, porque a maioria do pessoal respondeu ali em torno de, de 1 a 10, acho que em torno de 1. E sabe que, de certa forma, me deu até um alívio, porque eu não sei se eu tendo a diminuir muito aquilo que eu tenho conhecimento, ou realmente não sei, mas eu sei que me veio um sentimento de: ufa, acho que eu não estou tão sozinha, porque eu responderia por aí também, em torno de 1, né? De 1 a 10. E faz todo sentido isso, todo sentido. Porque para um Deus tão infinito, tão incrível, tão maravilhoso, a gente só conseguiria conhecê-lo por completo precisando de uma eternidade inteira para chegar lá. Ou seja, no fundo a gente nunca chega, e vai, e vai, e vai, e cada vez mais novidades, e cada vez mais profundidade. Mas sabe que, de certa forma, também me gerou um pouco de um sentimento ambíguo, de pensar, sabe, eu faço tantas coisas em direção a esse Deus, e eu dedico tanto tempo da minha vida e energia, e eu tenho feito isso por muitos anos, e aquelas pessoas para quem eu fiz aquela pergunta não é muito diferente de mim também. Muitos deles já estão há anos vivendo isso com Deus e dedicando tempo. E sabe que me gerou esse sentimento de: nossa, mas também tudo isso para estar só ali por volta do número 1. E
E logo depois eu passei a refletir mais sobre isso. E eu gostaria de também falar para você, caso isso seja do seu, né, da sua identificação, de que o quanto a gente conhece a Deus não é porque a gente conhece pouquinho que isso é desvalorizado, que isso é pequeno, que isso é menor. Não, pelo contrário. Isso é incrível. E mais incrível ainda é tudo que nós temos para conhecer dele ainda. E é muito. E a gente tem que se sentir até privilegiado, porque tem uma satisfação muito boa de quando a gente conhece algo pela primeira vez. Né? Tem até, as pessoas falam normalmente, nossa, como eu gostaria de nunca ter visto tal filme, ou lido tal livro, ou feito tal coisa, porque eu gostaria de ter essa sensação de novo, de nunca ter entrado em contato com aquilo, né? Porque de fato gera uma satisfação muito legal. E a gente tem essa oportunidade pela eternidade inteira de ter e ser gerada essa satisfação dentro de nós, desse Deus incrível e enorme e grande. Mas, ao mesmo tempo, um pouquinho a gente sabe dele, né? Um pouquinho, algo já foi revelado a nós. Não sei dizer de fato, né? Se eu tivesse os números aqui para dizer o quantos %, mas um pouco a gente sabe. E eu, depois daquilo, me desafiei um pouco e perguntei para mim mesma, então tá, então, já que eu sei um pouquinho, isso eu imagino que sei, então que pouquinho é esse? O quanto eu conheço de Deus? E eu passei a refletir muito sobre isso. Sobre, bom, o que é, né, o foco ali da minha fé, o que de fato eu acredito. E isso foi muito bom para mim e tem sido, até porque é algo recente. Então, eu também te convido a fazer algo nesse sentido. Pergunte a você mesmo, o que eu sei sobre Deus? Será que eu sei falar em palavras aquilo que eu acredito? Enfim, e uma das coisas que desse pouquinho, né, que eu tenho aprendido sobre Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, que é sobre a justiça. Esse caráter de Deus, que é ser justo, um atributo incrível e que fala muito sobre a característica do amor dele. A justiça de Deus, ela diz muito sobre o quanto Deus tem uma balança perfeita das coisas. E, até para além disso, o quanto Deus deseja restaurar todas as coisas, voltar tudo à origem, fazer tudo perfeito de novo. Não é uma justiça pesada, uma justiça que quer punição. Às vezes isso é muito mal interpretado, e principalmente no Antigo Testamento. Talvez muitos de vocês passaram a ler agora a Bíblia de novo, né, por um ano, alguns por um mês. E estão vendo muito nisso. No Antigo Testamento aparece muito sobre o quanto Deus se preocupa com a justiça. E às vezes as pessoas olham mais para as coisas concretas do que para além daquilo. Sabe, a vontade de Deus por trás de atitudes concretas e, de fato, vai muito além disso. E aí, pensando um pouco sobre esse atributo de Deus e o quanto, né, o próprio Jesus também nos convida a nos tornarmos parecidos com Ele, com o Pai. E pensando que é muito importante também, né, que é o centro da nossa fé, de que nós venhamos a amar aquilo que Deus ama e que a gente sempre busque fazer o que Jesus fez. Então, dado que a justiça para Deus é algo muito central da personalidade dele, de algo que é dele, isso também deveria respingar na gente de uma forma muito forte. E aí, ultimamente, eu tenho refletido um pouco sobre isso, sobre a justiça de Deus. E me veio algo muito forte em relação a isso, também relacionando a justiça com o amor, que o próprio Jesus diz, né, que a lei poderia ser resumida em duas coisas, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E pensando que a justiça e o amor estão tão relacionados, eu poderia pensar também que existe uma justiça, né, mesmo que da nossa parte seja tão pequena comparada à justiça perfeita de Deus,
Existe uma justiça que a gente poderia direcionar a Deus e uma justiça da nossa parte que nós poderíamos direcionar aos homens. Então, é sobre essas duas faces da justiça, digamos assim, se é que nós podemos falar dessa forma, que eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos bem importantes. Então, estou aqui no meu esbocinho, né? Ser justo na direção de Deus é, primeiramente, amá-lo de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. É entender que tudo que Ele fez por você foi algo enorme, foi algo grande. E isso também gera um coração muito grato, atitudes de gratidão. Então, tudo isso fala muito sobre ser justo com Deus. É reconhecer tudo o que Ele fez. É ter um coração completamente dele. E sabe que aí tem um ponto bastante importante, que não é sobre nós conseguirmos retribuir a Deus na mesma medida. De forma alguma, isso nos é impossível. Mas é conseguir, de fato, reconhecer e transformar isso, na medida do possível, nesses atos que eu falava. Então, só esse reconhecimento já é algo muito especial. Até porque lá em Oséias 6, capítulo 6, versículo 6, Deus diz assim, ó: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, ou seja, coisa difícil, coisas penosas. Eu desejo conhecimento de Deus e não holocaustos. Então, o que Deus está deixando bem claro aqui para a gente por meio do profeta é que Ele deseja esses atos tão puros e tão caros para Ele, que é a misericórdia e o conhecimento a Ele. E não coisa difícil, não precisa, sabe, ser penoso, ser algo, sabe, uma carga difícil de suportar para a gente dizer que a gente está fazendo algo para Deus. Não é assim. Talvez, de fato, muitas coisas podem nos custar, mas não necessariamente. Um segundo ponto que eu queria trazer em relação a ser justo na direção de Deus é reconhecer a sua grandeza. Simplesmente reconhecer o quão maravilhoso Ele é. E olha que lindo, lá em Amós, capítulo 4, versículo 13, fala assim, citando as características de Deus: aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Olha quem somos nós, né? Para que Deus revele alguma coisa. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. E além desse versículo, a Bíblia está recheada de momentos e frases. O salmista também fala muitas coisas sobre a grandeza de Deus. Enfim, tem muito espaço na Bíblia para a grandeza de Deus. E ser justo com Ele é entender que Ele não é pequeno, é reconhecer que ele não é limitado. Pelo contrário, é olhar e, de fato, entender que Deus é poderoso, que não há nada que possa barrar o poder dEle, a força dEle. Um terceiro ponto que eu queria trazer sobre ser justo em direção a Deus é, talvez, a principal mensagem que no final do Antigo Testamento, por meio dos profetas principalmente, a gente consegue ler, que diz respeito sobre a vontade dele também, que é não prostituir o nosso coração, é não entregar aquilo que é de mais precioso, talvez de mais santo que existe dentro de nós, para outros deuses, outras pessoas, outras coisas. É não dar aquilo que deve ser dado só para Deus, para outros. É entender que tudo o que tu tem de mais precioso, de mais bonito, foi Ele quem te deu. E nada mais justo do que dar os frutos ou dar o próprio resultado daquilo que Ele te deu para Ele e somente Ele. Eu sei que às vezes pode parecer meio difícil de enxergar isso, até porque
no Antigo Testamento, de fato, existiam muitos deuses, muitas imagens, e não que não exista hoje ainda existe. Mas pense aí contigo, que tipo de deuses você tem, para quem você tem entregado o seu coração ou daquilo que você tem de mais precioso? Talvez não seja uma imagem física, material, talvez seja a sua própria imagem, abstrata, não sei, algo que você entrega para os outros, sobre si mesmo, não sei, cada um de nós é quem sabe. Mas tente avaliar se você tem traído Deus com aquilo que Ele te deu. E agora, pensando nessa segunda face do que seria a prática da nossa justiça, que é em relação aos homens, um primeiro ponto que eu queria trazer para você sobre o que pode ser justo em direção ao nosso próximo é, principalmente, nos despir do nosso orgulho. É entender que o mesmo amor que está sobre mim está sobre ele e que Deus deu tudo para nós. Então, é totalmente injusto e não tem razão nenhuma para uma superioridade, um sentimento de superioridade ou algo que nos faça sentir que somos melhores ou maiores por algo que Deus mesmo foi quem nos deu e talvez tenha dado algo especial para você que, de fato, né, talvez possa parecer muito único, mas entenda que para o outro do seu lado, Deus também te deu algo muito especial e único. Então, no fim das contas, tá todo mundo sob o olhar dele, sob o cuidado dele. E isso é muito, muito importante. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês sobre ser justo em direção ao nosso próximo é não suspeitar do mal. E esse é também uma parte bem interessante ali de 1 Coríntios 13, que vai descrevendo sobre o amor e claro que todas as partes ali daquele capítulo é incrível e fala muito também sobre a conduta que a gente deve ter em relação a Deus, em relação a quem está do nosso lado. Mas esse em especial, eu gostaria de pontuar aqui. Não suspeitar do mal. Não pensar antes o mal do que o bem. Não suspeitar de que há mais algo ruim em alguém do que bom. É conseguir ouvir algo de alguém e não primeiramente já ir para um caminho de julgamento, de que aquela pessoa é assim mesmo, ou eu espero isso mesmo dessa pessoa. Não, é conseguir, ter calma na hora do julgamento e não suspeitar do mal primeiramente, e fazer até o contrário, de poder dizer, não, até que me provem o contrário, eu vou suspeitar do bem. Eu vou entender que aquela pessoa fez algo pelo bem. Assim como eu gostaria também que as pessoas vissem as minhas atitudes, dessa forma. E um terceiro e último ponto que eu gostaria de falar para vocês sobre a justiça em direção ao próximo é de dar a ele, ao próximo, aquilo que lhe falta. Porque é nessa compreensão de que Deus em nenhum momento gostaria que nada faltasse a ninguém. Que Ele gostaria que tudo voltasse à origem, como Ele tinha planejado lá desde o início, em que só havia espaço para o que nós estávamos vivendo com Ele, o que nós viveríamos com Ele, nós em direção a eles e também junto com os outros. Em Isaías 58, principalmente no versículo 6 ao 7, o profeta diz assim, que o jejum que agrada a Deus é soltar as correntes da injustiça, desatar as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e não recusar ajuda ao próximo. Vocês entendem que essa compreensão
da vontade de Deus, da justiça de Deus, nos leva a agir com o próximo da forma como Deus gostaria desde o início. É tapando as lacunas. É aquilo que lhe falta, seja vestimenta, seja comida, seja amor, seja carinho, seja atenção. É isso que eu vou dar para ele. Então, não é sobre a gente ditar o que o outro precisa, mas é com um olhar de muita compaixão e muito amor conseguir enxergar aquilo que lhe falta e nós, por meio do Espírito Santo e junto com Deus, conseguir ir tapando esses buraquinhos para que todos possam estar perante Deus justos. E a gente sabe que isso vai vir com o tempo e tem muita coisa ainda para acontecer até que todas as coisas sejam de fato restauradas. Mas o que eu gostaria de deixar desse ponto em específico para vocês é: anseiem por isso. Não esperem que o tempo passe, não esperem que as coisas aconteçam para chegar lá e tudo seja, de forma que tudo já esteja restabelecido, o reino esteja restabelecido, mas que isso possa arder no seu coração a ponto de você já começar a aplicar essas coisas hoje mesmo, querer que o reino seja estabelecido agora, que todo mundo tenha aquilo que estava lhe faltando. Certo? Então, eu trago todas essas coisas sobre o pouquinho que eu tenho conhecido de Deus e sobre esse atributo que é a justiça dele, para, como a gente estava falando lá no início, para que você desempenhe as tarefas desse ano, para que você coloque os projetos desse ano aí na ativa, mas que não fique só por isso. Para que, de fato, você possa ir além de tudo que você faz. Que você possa ser, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. Então, que nós possamos agir da mesma forma como Ele, ou que isso seja pelo menos algo de preocupação para nós. Que a gente copie isso dele, de conseguir ter esse olhar, esse coração justo, independente da tarefa que a gente fizer esse ano, independente do projeto que a gente colocar em prática esse ano, mas que a justiça de Deus possa estar nos amparando, de forma que a gente consiga reconhecer de fato quem Deus é e agir com justiça perante Ele. E também aos nossos irmãos, amigos, seja quem for que ande com a gente ou que tenha a oportunidade de cruzar a nossa jornada, que a gente possa agir com essas pessoas com justiça, como Deus olha para elas. E também como nós agora, como filhos de Deus, que reconhecemos quem Ele é, também olhamos para elas. Que o Senhor possa abençoar o ano de cada um e que gere cada vez mais isso no coração de nós todos, essa vontade de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, para que além desse atributo de justiça, a gente possa seguir conhecendo outros e outros e outros atributos, e que Ele também nos revele a vontade dEle, que está para além de coisas bem específicas, coisas bem pontuais. É claro que Deus muitas vezes também nos diz com bastante clareza aquilo que a gente deve fazer em termos, né, de postura, de conduta, de projetos, mas para além disso, Ele quer um coração meu e teu, totalmente voltados para Ele, totalmente entregues a Ele. Porque aí quase que vai independer aquilo que a gente fizer. A gente vai saber que a gente vai estar sob a mão cuidadosa dele, sob a vontade dele, porque a gente vai estar correspondendo com quem ele é e com aquilo que ele se importa e com a vontade dele. Vamos orar então. Pai querido, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor te revela e te manifesta e o Senhor nos aponta caminhos, direções, para que a gente possa chegar num conhecimento cada vez mais completo de quem o Senhor é. Obrigada pela igreja e que juntos, Deus, nós possamos seguir nesse conhecimento de quem o Senhor é, de como o Senhor age, o que o Senhor faz e qual é a sua vontade, tanto a nível coletivo como também individual, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro que esse será um ano em que os teus filhos se preocuparão em ser justos. Em nome de Jesus, eu desejo e declaro e digo que essa será uma preocupação dos teus filhos, que
esse é um caminho sobre o qual nós andaremos, Deus. Nos ajuda e nos revela momentos em que o Senhor espera de nós esse coração justo, esse coração inclinado à justiça. Senhor, que a gente possa olhar para Ti com os olhos corretos. Nos ajuda a não prostituirmos o nosso coração com mais nada, Deus, com nada, e que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. E também, Deus, que o nosso coração também possa encontrar espaço nele para que a gente consiga dar para os nossos próximos, para aqueles que estão próximos de nós, aqueles que cruzam o nosso caminho. É que a gente possa oferecer essa justiça que também vem de Ti, Senhor. Seja de que forma que ela se apresente, mas que a intenção exista e que isso seja caro para nós, assim como é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para dar alguns avisos para vocês. Se você quiser ofertar, você pode fazer pelo Pix, que é youministério@gmail.com, ou também através do aplicativo Collecta. E quero lembrar você que na quarta-feira nós temos nosso encontro de tribos na igreja às 21 horas. E na sexta-feira que vem, nós vamos voltar com os nossos cultos presenciais, mas vai ser no mesmo formato que a gente normalmente fazia nos outros anos, que se chama Summer Nights. Então, esperamos você lá, estamos muito felizes por poder voltar presencialmente e vai ser demais. Um abraço!